Preciso te contar ainda que Fabinho voltou à pauta do Palmeiras, volante que pertence ao Al-Ittihad. Quero te atualizar sobre o Palmeiras de olho em um novo zagueiro para a próxima temporada. Enfim, Anderson Talisca vai jogar em qual clube no próximo ano? Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora registrar que o Palmeiras segue insistindo na contratação de Fabinho, volante de 32 anos de idade, do Al-Ittihad e da seleção brasileira. Fabinho foi procurado pelo Palmeiras e sinalizou com uma possibilidade de negócio a partir de julho. É que em junho se encerra seu contrato com o Al-Ittihad e a partir daí ele fica livre. A ideia do Fabinho é voltar ao Brasil na metade do ano que vem, mas o Palmeiras foi avisado que o Al-Ittihad topa rescindir o contrato de forma imediata, até para garantir uma economia de mais ou menos 70 milhões de reais. Já contei para vocês que o Fabinho custa 11 milhões de reais por mês à equipe saudita. O grande lance o Fabinho é contrário à ideia da rescisão antecipada, a menos que o seu próximo clube assuma esses vencimentos. O Palmeiras não tem capacidade de pagar 11 milhões de reais por qualquer jogador, especialmente esse jogador sendo um volante. Diante desse cenário, a tendência é que o Fabinho fique até metade do ano, mas já tente encaminhar uma assinatura de pré-contrato a partir de 1º de janeiro. O Palmeiras hoje é um dos grandes interessados, precisa de um primeiro volante. A ideia, ou o ideal, era que ele chegasse já no mês de janeiro. Mas em relação ao Fabinho, a menos que o Fabinho aceite essa drástica redução salarial ou receba parte do que tem a ganhar do Al-Ittihad numa rescisão de contrato amigável, não deverá haver avanços. Hora de falar sobre o Palmeiras, que encontrou um novo alvo para a zaga. O Palmeiras entende que uma das suas lacunas que precisam ser preenchidas para o próximo ano diz respeito ao defensor. Nem o Murilo nem o Bruno Fux conseguiram jogar no nível do Gustavo Gomes. Até por isso, o Palmeiras entrou em contato com o Zenit pelo Nino e também com o Internacional pelo Vitão. As duas negociações não avançaram. Até por isso, surgiu mais um novo nome. Trata-se de Ibañez, jogador revelado na base do Fluminense, com passagens por Atalanta, Roma e atualmente no Al-Ahly da Arábia Saudita, jogador titular absoluto com muitos recursos. Ele é bom zagueiro e ótimo com a bola nos pés. Com a camisa do time saudita foram 95 jogos, incríveis 11 gols para um zagueiro, além de 4 assistências. O Palmeiras ainda não fez proposta oficial, mas deve apresentar um esboço de negociação para abrir tratativas nos próximos dias. Já há uma cobrança grande em cima do Anderson Barros para que o Palmeiras seja mais assertivo na temporada de 2026. Vale a lembrança de que o Verdão desembolsou 702 milhões de reais com 12 contratações ao longo do ano. E apesar de ter uma folha próxima a 40 milhões de reais mês, o Palmeiras termina a temporada sem nenhum título, enquanto o seu grande rival, o Corinthians, com todos os problemas que você possa imaginar, foi campeão paulista e da Copa do Brasil. Bora falar agora sobre o Botafogo, que deu chapéu no Palmeiras. Cheguei a contar para vocês nos últimos dias que o Verdão tinha negociações bem avançadas para a aquisição de Yuri Alves, meio atacante de 19 anos de idade, tratado como uma das grandes promessas do Atlético Goianiense nos últimos tempos. Jogador que até atuou, mesmo com a pouca idade, no time principal na disputa da Série B. Pois bem, o Botafogo apareceu na última hora com uma proposta melhor. A ideia do Palmeiras era pegar o jogador por empréstimo sem custos, ficando com um percentual de uma venda futura. O Verdão faz uma série de parcerias nesse sentido. O Atlético Goianiense havia gostado. Conversei com o Adson Batista, que é o presidente do Atlético Goianiense, e ele contou que a conversa com a Leila Pereira havia sido super profissional. Mas o Botafogo ofereceu mais. O time carioca topa fazer um pagamento de uma compensação financeira para esse período de empréstimo. Está tudo encaminhado para que o Yuri Alves se junte ao sub-20 do Botafogo num primeiro momento e possa ser aproveitado no time principal num futuro não tão distante, jogador que está no Atlético Goianiense desde o sub-13. E Anderson Talisca, onde vai jogar o meio atacante que é craque? Ele decidiu voltar ao Brasil assim que seu contrato com o Fenerbahçe se encerrar. O vínculo acaba em 30 de junho, ou seja, a partir de 1º de janeiro, o Talisca já pode assinar um pré-contrato com quem bem quiser. Bahia e Corinthians surgem como favoritos. O Bahia por ter sido o clube que revelou Talisca, o Corinthians por ser o clube do coração do jogador. Talisca já admitiu em outros momentos, em entrevistas ao longo da carreira, que tem esse sonho de jogar no seu time do coração. O Flamengo não pode ser descartado. Há um movimento grande dentro do Fla para que o Talisca se junte ao rubro-negro, para tentar formar a melhor seleção da América do Sul nos últimos tempos. Jogador que na Turquia ganha na casa dos 5 milhões de reais por mês. O Talisca já sabe que vai precisar reduzir seus vencimentos para atuar no futebol brasileiro
embora tenhamos no Brasil gente ganhando 2, 3, 4, 5 e até 6 milhões de reais, como o Memphis Depay. Só para completar, registrar ainda que o Flamengo, que monitora bem de perto os passos do Talisca, chegou a fazer proposta pelo zagueiro Vitão do Internacional. A primeira proposta do Flamengo de 4 milhões e 700 mil reais, perdão, 4 milhões e 700 mil euros, com perdão de uma dívida que o Inter tem em relação ao Thiago Maia, além de mais 4 milhões de euros à vista, ou seja, proposta do Flamengo de 8 milhões e 700 mil euros. O Inter quer 10 milhões de euros, sendo 4 milhões de euros pelo perdão da dívida e mais 6 milhões de euros em dinheiro. Silva, Nicola, já dá para saber quem são os candidatos à presidência do Palmeiras? Se Paulo Nobre ou Maurício Gagliotti podem se candidatar de novo? Paulo Nobre está descartado, Paulo. O Paulo Nobre abriu mão de ser conselheiro do Palmeiras e por conta disso ele não pode concorrer, tá? A Leila segue insistindo na ideia de um terceiro mandato. Para isso, ela precisa mudar o estatuto do Palmeiras. Vale a lembrança de que a eleição para presidente do Palmeiras ocorre apenas em dezembro de 27, tá? Só que ela precisa, em 2026, fazer essa alteração no estatuto para que ela possa concorrer em 27 para mais 3 anos. O grupo, as pessoas que cercam a Leila e deram apoio à candidatura dela, preferem que ela apoie o Paulo Buozzi, que é o vice-presidente dela. Entre esses que apoiam essa ideia do Buozzi está o Maurício Gagliotti. Gagliotti que inclusive tem virado as costas para Leila Pereira e tem se afastado da presidente alviverde. O Lucas Garcia, Anderson Talisca livre no mercado em breve. Caberia no time do Cruzeiro? O Lucas, caberia no Cruzeiro, no Flamengo, no Palmeiras, no Corinthians, no São Paulo, em qualquer time do Brasil. O Talisca é muito acima da média. Ele fica livre na metade do ano, em junho de 2026. E quem quiser contratá-lo, basta convencê-lo a assinar um pré-contrato a partir de janeiro. Por exemplo, no Cruzeiro, você citou o Cruzeiro, né? O Cruzeiro vai perder o Matheus Pereira. Cara, vai perder? Não. Pode perder o Matheus Pereira. Ninguém sabe o futuro do Matheus. O contrato se encerra em junho. Se você perde o Matheus Pereira e traz o Anderson Talisca, para mim, você consegue fazer uma reposição acima até do Matheus Pereira, que eu considero um baita jogador, tá? O Paulo da Silva, boa noite, Nicola. O chefe de scout já foi embora. Paulo da Silva deve estar se referindo ao chefe de scout do Palmeiras. Há muita pressão entre dirigentes, entre conselheiros do Palmeiras, para que a Leila mande embora o Anderson Barros e também o Guilherme Dias, que é o chefe de scout. No Anderson Barros, o Abel deve contornar essa situação. Em relação ao chefe de scout, a gente não tem ainda novidade. Na reapresentação do elenco no início de janeiro, é que a gente deve saber alguma coisa a esse respeito. Paula... E o Palmeiras, que está fechando os últimos detalhes da contratação de uma das maiores joias do Atlético Goianiense, trata-se de Yuri Alves, meio atacante de 19 anos de idade. Antes de gravar o vídeo, conversei com o presidente do Atlético Goianiense, o Adson Batista, que admitiu ver no Yuri um dos maiores jogadores formados nos últimos tempos no clube, atleta que chegou para o Sub-13 e desde então vem performando super bem. Na atual temporada chegou a jogar pelo time principal, 18 partidas e um gol na Série B, ao longo da temporada somando também as partidas e jogos no Sub-20, 53 jogos, 14 gols e uma assistência. Ele deve chegar por empréstimo de 1 ano com opção de compra definida. Palmeiras e Atlético Goianiense estão definindo questões de percentual. E o que o Adson me disse é que certamente a vitrine do Palmeiras vai render mais ao Atlético Goianiense do que se ele seguisse no clube. A intenção do Palmeiras é fazer com que o Yuri se junte primeiramente ao time sub-20 e depois seja incorporado ao time principal. Nas palavras do Adson Batista, fazer negócio com o Palmeiras é fazer negócio com um clube sério que certamente vai dar enorme potencial e visibilidade para esse jogador. Quero contar que o Palmeiras vendeu um dos seus volantes titulares. Nas últimas horas, Palmeiras e River Plate se acertaram para a transferência de Aníbal Moreno, operação de 7 milhões de dólares ou 39 milhões de reais por 100% dos direitos econômicos do volante argentino. Palmeiras está vendendo o Aníbal pelo mesmo valor que o comprou do Racing, 7 milhões de dólares. River Plate e Palmeiras trocam os últimos documentos e esperam pela realização de exames médicos do Aníbal, que passa férias na Argentina. A tendência é que nas próximas horas esse negócio esteja sacramentado. Aníbal fez ótima primeira temporada com a camisa do Palmeiras. Na oportunidade, 62 jogos, 4 gols e 2 assistências, mas em 2025 seu futebol caiu demais. 55 jogos, nenhum gol marcado e 2 assistências. Ele foi titular em 33 jogos, reserva em 22. Ali essa queda de produção, River Plate entende que contratar o Aníbal é um baita reforço, especialmente porque o Aníbal chegou a ser convocado para a seleção argentina. Aníbal Moreno e Fausto Vera,
jogadores argentinos que atuavam no Brasil de mudança para o River Plate. Só para completar, torcedor do Palmeiras, acho que não tem motivos para lamentar, até porque em 2025 o Aníbal foi expulso contra o Corinthians em jogo decisivo, falhou contra Flamengo e Grêmio, entre outras coisas. Mas a saída do Aníbal Moreno só reforça a necessidade da chegada urgente de um primeiro volante. Nesse momento, o Palmeiras conta apenas com Emi Martínez, que está longe de ser um cara confiável, até por isso o Verdão já foi atrás do Marcel Ruiz e mais uma vez o volante mexicano disse não, o Fabinho do Al Ittihad deve ser possibilidade apenas para metade do ano. Hora de te atualizar sobre Nino, deu ruim para os clubes brasileiros. Cruzeiro, Flamengo, Fluminense e Palmeiras demonstraram a intenção em repatriar o zagueiro que fez enorme sucesso com a camisa do Fluminense. Mas o Zenit, que havia acenado com a possibilidade de negociá-lo entre 8 e 10 milhões de euros, desistiu dessa situação. A justificativa é de que o Zenit briga pelo título nacional e o Nino vai ser peça super importante. Pode ser apenas uma estratégia do Zenit, até porque o clube russo negocia a contratação de Jonathan Jesus com o Cruzeiro. Então você anuncia para o mercado que não vai vender o Nino para mostrar ao Cruzeiro que se o Jonathan Jesus não for vendido, não há problema. O reforço já está lá, no caso o Nino. Diante desse cenário, se o Zenit sustentar essa ideia de não vender o Nino, dá para dizer que o zagueiro brasileiro continuará por lá, mas bastante frustrado. Ele havia pedido nas últimas semanas para o pessoal do Zenit que fosse negociado, até porque seu filho, que é autista, tem tido muita dificuldade na adaptação às escolas em São Petersburgo. A família do Nino bateu na tecla de que não há uma assistência, uma integração, enfim, o menino não tem conseguido se desenvolver como, por exemplo, nos tempos do Rio de Janeiro, quando ele jogava no Fluminense. O contrato do Nino termina em junho de 2028 e nem a possibilidade de dobrar aquilo que havia sido investido fez com que o Zenit fosse demovido da ideia. Quando o comprou do Fluminense, o Zenit pagou apenas 5 milhões de euros e já existiram clubes interessados em pagar 10 milhões de euros à equipe russa.